Meus amigos, é o seguinte, isso aqui é um conteúdo que não está diretamente relacionado na, na ementa do concurso, mas eu vejo que alguns alunos têm alguma dificuldade em concatenar as ideias e chegar às conclusões sobre a sociedade colonial. Nós já vimos várias rebeliões, nós já vimos atividade econômica, atividades econômicas, né? O açúcar, a mineração, a pecuária, a expansão. Mas o que é a sociedade? O que aconteceu? Como se formou a sociedade colonial brasileira que veio da origem ao que nós somos hoje? Então, algumas questões podem estar relacionadas a essa origem da sociedade. Então, eu trouxe aqui para vocês, de uma maneira bem sucinta, bem rápida, como que a nossa sociedade colonial se formou, quais foram os valores, quais foram os objetivos que juntaram os grupos sociais, tá? Então é bem simples, mas eu acredito que ajude vocês a resolver algumas questões da prova, se é que vão aparecer, em que o aluno precisa tirar conclusões para chegar à solução da questão, tá bom? Então não serão questões diretas que você vai conseguir responder com esse conteúdo. São aquelas questões em que o aluno tem que perceber o fato histórico e dali tirar uma conclusão. Tá bom? Então, esse tipo de questão que vai tratar de sociedade colonial. Então, vamos ver. A primeira coisa que a gente tem que amadurecer no nosso entendimento sobre a sociedade colonial ou sobre o período colonial brasileiro foi o grande domínio que a Igreja Católica exerceu nessa colonização do Brasil. Vejam, a ligação era tão forte entre o Estado português e a Igreja aqui, Igreja Católica, que todos os súditos e o rei eram obrigados a serem católicos, porque o catolicismo era a religião oficial do Reino de Portugal. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar da sociedade colonial, ela foi baseada num domínio da igreja, no domínio da igreja católica, né? Esse domínio, ele se expressa, ele se materializa, ele se consubstancia com essa, vamos dizer, relação chamada padroado. O que era o padroado? Era um acordo entre o Papa e o rei de Portugal, estabelecendo direitos e deveres para a coroa portuguesa. Pois bem, o padroado, essa instituição, permitia que a igreja estendesse o seu domínio até as colônias. Em especial, nós estamos falando de colônia Brasil, certo? Então, o que era o padroado? Um acordo entre o Papa e o rei de Portugal. Quais eram os deveres e direitos da coroa portuguesa? Deveres: expansão da fé católica. Então, muitas vezes a gente viu aquela briga entre os colonos e os jesuítas sobre a escravização ou não do indígena. A coroa portuguesa tratou isso sempre com muita delicadeza, porque o grande motivo, ou vamos dizer assim, o grande dever da coroa portuguesa era a expansão da fé católica. E o índio era, vamos dizer assim, o objetivo dessa expansão da fé católica. Por isso, às vezes, a controvérsia entre a escravização e a não escravização do indígena brasileiro. Tá bom? Então, o primeiro dever da da coroa portuguesa em relação ao padroado é a expansão da fé católica. Depois, construir e manutenir as igrejas. Então, todo o período colonial, a coroa portuguesa tinha por obrigação, por dever, a construção e a manutenção dos templos, das igrejas católicas. Por fim, o padroado também trazia para a coroa portuguesa o dever de ressarcir, ou melhor, de pagar os vencimentos dos sacerdotes. Ou seja, quem pagava os sacerdotes era a coroa portuguesa. Então,
deveres da coroa portuguesa em relação ao padroado. São esses que nós acabamos de falar. E quais eram os direitos? Nomear bispos e criar dioceses. E fazer o recolhimento do dízimo. Então, para o bom entendedor, pinga a letra. Você vê, eu vou criar dioceses, vou nomear bispo e vou recolher o dízimo. Está aqui o dinheiro para custear essa situação de construção e remuneração dos sacerdotes, né? Com toda certeza a coroa conseguiria recolher muito mais do que gastar para pagar os seus deveres, tá bom? Então, deveres e direitos da coroa portuguesa de acordo com a instituição do padroado. Isso, gente, vai cristalizar o domínio católico durante a nossa sociedade colonial, ou melhor, durante o período colonial, tá? Prosseguindo ainda sobre a igreja, o papel da igreja na nossa colonização. As ordens religiosas são aqueles padres que seguem as regras, além da regra da Igreja Católica, as regras da sua ordem religiosa. Como exemplo, vieram para o Brasil franciscanos, beneditinos, carmelitas, mas a ordem religiosa que se fez mais presente no Brasil foi a ordem dos jesuítas, os soldados de Cristo, criados no ensejo da Contra-Reforma para propagar o catolicismo aos povos recém-descobertos pelas grandes navegações. Então, os jesuítas vieram para o Brasil desde lá do nosso governo, nosso primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Vocês vejam que eles chegaram aqui no início da nossa colonização, 1549. E essa chegada está muito relacionada com a educação. Eram eles os responsáveis pela educação dos colonos. Eles espalharam escolas jesuítas da Bahia até São Paulo, passando por Pernambuco, Rio de Janeiro. Olha o poder, porque quem educa através do ensino religioso vai catequizando, vai moralizando, vai dando os padrões que essa sociedade vai ter que seguir. Então, os jesuítas foram a ordem religiosa mais atuante durante o período colonial brasileiro. Lógico, vocês lembram, além de catequizar os colonos, ler, aprender a ler e escrever, ensinar a ler e escrever os colonos e os filhos dos colonos, eles tinham a missão de catequizar os índios. Além de catequizar, eles acabaram explorando as drogas do sertão por meio dos índios que ficavam nos seus aldeamentos jesuítas. Então vocês vejam que a influência da igreja foi muito grande no nosso Brasil colônia e com certeza influenciou demais a sociedade que se formou nesse período no Brasil. Tá bom? Então, falamos sobre a influência da igreja. Agora, eu vou trazer para vocês as características da sociedade açucareira e da sociedade mineradora. Por que essas duas? Porque foram as duas grandes atividades econômicas durante o Brasil colonial. Tudo que eu vou falar aqui, vocês já viram. Só que agora eu dei nome aos bois. Vamos falar devagarzinho das características de uma e de outra. Vamos comparar para vocês verem que as atividades diferentes trouxeram sociedades diferentes para o Brasil. Vamos lá. Sociedade açucareira. Grande característica da sociedade açucareira é o ruralismo. Foi uma sociedade que se baseou no poder econômico dos engenhos, do engenho de açúcar, ou seja, das fazendas onde se cultivava a cana-de-açúcar. Então, o ruralismo é uma das características marcantes da sociedade açucareira. Por outro lado, o urbanismo, a criação de cidades ricas. Aí vocês vão ver em literatura, com o mestre André,
falando sobre os nossos períodos da literatura e principalmente nós vamos falar das cidades criadas por conta da rica sociedade mineradora, da rica sociedade mineira. Cidades como Vila Rica, Sabará, São José del Rei, Congonhas do Campo. Então, a característica principal dessa sociedade mineradora é o urbanismo. Ok? Ruralismo na sociedade açucareira, urbanismo na sociedade mineradora. Patriarcalismo, outra característica marcante da sociedade açucareira. O senhor de engenho representa esse poder patriarcal, porque ele tem poder econômico, ele tem poder político, ele tem poder social. Tudo gira em torno dessa figura forte, dessa figura que vai modelar a sociedade da cultura ou da atividade açucareira. Em contraposição, nós temos como característica marcante da sociedade mineradora o início do nosso comércio interno. A sociedade mineradora trouxe a capacidade de articulação econômica dentro da colônia. Porque durante a sociedade açucareira, o poder se concentrou na mão lá do senhor do engenho, que plantava cana, produzia açúcar e exportava esse açúcar. A sociedade mineradora é diferente. Ela se volta para dentro do Brasil. O ouro vai para Portugal, o quinto do ouro vai para Portugal, mas 80% do ouro fica no Brasil. E o comércio dentro da colônia cresce muito. Acontece a articulação, é o início da ligação econômica dentro da colônia Brasil. Sobre a estrutura dessa sociedade, a estratificação social. Na sociedade açucareira, praticamente não há mobilidade social. Nascido escravizado, será escravizado até o fim da sua vida. Nascido um homem livre, mas de pouca renda, vai continuar sendo esse homem livre de pouca renda até o final da sua existência. Nascido senhor de engenho, vai ser senhor de engenho durante toda a sua vida. Não há a possibilidade de você sair de um extrato social para ir para outro extrato social. Ou seja, não há mobilidade social. Eu sempre brinco com vocês e falo, só existe mobilidade social nessa sociedade açucareira nos filmes do Walt Disney, nas novelas da Globo, porque na vida real não tem. A sociedade é estática, não há mobilidade social. Gravem isso, gente, pelo amor de Deus. Não se confundam. Em oposição, em contraposição, por outro lado, na sociedade mineradora, dadas as características de exploração do ouro, que não precisavam de grandes recursos, um homem com poucos escravizados, minerando, encontrou ouro, naquele momento ele passa a ser rico. Houve uma mobilidade social. Ele vai frequentar os saraus, vai para as grandes festas das cidades, porque ele se tornou um homem rico. Ele pode ter chegado pobre ou classe média ali em Vila Rica, hoje Ouro Preto, achou ouro, no outro dia ele é rico, ele é aceito na sociedade, ele pode figurar na alta roda da sociedade porque há mobilidade social. Fora isso, o caso dos escravos que compraram dos escravizados que compraram sua liberdade por terem achado uma quantidade significativa de ouro, por terem achado diamantes lá em Diamantina. Então, a sociedade mineradora permitia a mobilidade social. Então, essas são algumas características da sociedade açucareira e da sociedade mineradora. Existem outras? Claro que existe. Se você for pensando, você vai achando. O que eu trouxe para vocês é assim, o que eu acredito que possa ser cobrado, porque são ligações, lógico, o aluno tem que parar, pensar e entender, mas são quase que diretas. É um entendimento muito fácil. Outras conclusões acerca
do que foi a sociedade colonial precisam de um pouco mais de análise, o que eu acho que não é a característica nem da prova da SpaceX, nem da prova da ESA. Tá bom, meu jovem? Então, terminado aí o conteúdo de sociedade colonial. Muito obrigado pela atenção, um beijo do gordo e até a próxima.